Boa noite, meu nome é Rafaele Ribeiro, eu sou médica cardiologista e esse é o nosso Cast Cardio. Você sabe o que fazer para tratar o seu colesterol? Como proceder para fazer com que o seu colesterol volte para os níveis normais? Hoje eu estou aqui com o Dr. José Rogério É nóis. e o Dr. Eduardo Assef. Rogério sabe. E a gente vai estar respondendo essa pergunta para vocês. Boa noite. Dr. Eduardo, e aí? Meu colesterol está alterado. O que eu faço para tratá-lo? Reza. Pois é. Uma coisa que a gente sempre tem que recomendar para o paciente, quando a gente vai tratar, é o seguinte. Primeiro é mudança de estilo de vida. Isso é para todo mundo, independente do Tem que orar bastante risco. também, tem que pedir ajuda para Deus, porque mudar o estilo de vida não é fácil. Não é fácil. Mas tem que Mas melhorar, é possível. Tem que fazer mudança possível. de estilo de vida e a gente vai conversar, principalmente quando falar de triglicerídeo. Mas isso é para todo mundo, independente do Mas risco o que é cardiovascular. mudança de estilo de vida? Fala aí, Edu, pra gente entender. Resumidamente, temos que melhorar parte de alimentação, começar a Comer fazer mais gordura? atividade física, Aquela famosa picanha? picanha, Sabe? né? Aquela carne bovina cheia de gordura. Um Angus. Pois Bife é, Angus. que é gostoso, né? Mas a gente tem que controlar. É, isso aí. E assim, a gente tem que partir para o tratamento medicamentoso na maioria das vezes, né? O ideal, a gente vai tratar todo mundo, mas a gente consegue dar ainda um tempo para o paciente tentar voltar aos níveis normais só com mudança de estilo Tá. de vida, dependendo do risco dele. Então, o tratamento ele é farmacológico, ou seja, com remédio, e Remédio, com mudança do estilo de vida, que seja Justamente. dieta saudável. Uma Aquela coisa... dieta, Rafael, você poderia falar pra gente, aquela dieta do Mediterrâneo, rica em legumes, frutas, verduras, pouca carne, isso ainda tá vigente? Como que tá Olha, isso? ela é uma boa referência para a gente, sim. Por quê? O que aumenta muito o nosso colesterol? Então, aqueles pacientes que fazem ingestão de muitas gorduras, principalmente gorduras saturadas. O que é gordura saturada? É aquela que a gente encontra nas carnes gordurosas, na famosa picanha. Mas a gordura acho que food. sobe mais o triglicerídeo do que o colesterol em si, não é isso mesmo? Ou eu tô errado? as duas Também. coisas, é porque a gente Porque sabe... assim, quando a gente fala em mudança de estilo de vida, a gente tem que pensar na alimentação em primeiro lugar. Ou seja, na alimentação como um todo. Como né? um todo. Então, as gorduras saturadas, aquelas que a gente encontra nas carnes gordurosas, a gente encontra também alguns queijos mais gordurosos, aqueles que são mais amarelos, né? Os amarelos mais escuros, que tem grande teor de gordura. Fast food. Algumas gorduras, alguns óleos vegetais. Tem gente que acha que o óleo de coco é super saudável e, em teoria, não é. Isso é importante ressaltar Mas também. você tá falando só da carne. Mas Não. tipo, o pão, arroz, Não, exatamente, eu vou macarrão. chegar nele. Aí a gente tem as chamadas gorduras trans, tão famosas, né? Essas gorduras trans que são do bolo, do biscoito, da bolacha, né? Das Biscoitinho. tortas, dos salgadinhos lá que o pessoal come bastante assistindo joguinho de futebol, né? Essa Viva aí quem, Edu? também, Viva o Botafogo líder. isso também é muito prejudicial, tá? E dieta rica em carboidrato também, né? Apesar dela aumentar mais o E o triglicerídeos. que é o carboidrato? Porque talvez algumas pessoas não saibam exatamente o que é carboidrato. Fala aí. As Edu. massas, né? As massas. Arroz, pão, As farinhas pizza. brancas que a gente coloca, né? Tudo que tem farinha branca, a gente tem que lembrar de carboidrato, né? Então, macarrão, arroz, que o pessoal adora. Alguns legumes até, né? São ricos em carboidratos. Por isso que tudo... Não é porque um alimento ele é saudável que a gente pode comer ele numa quantidade que extrapola o ideal para cada pessoa. Então tem que comer bastante legume, bastante fruta, bastante verdura, pouca carne, e de preferência carne sem gordura. Tem diferença, por exemplo, entre carnes? Por exemplo, carne branca, carne vermelha, peixe. Tem diferença, Edu? Fala aí. Tem diferença, cara. Tem diferença. A gente sempre prioriza. Eu sempre converso com os pacientes assim, porque eu brinco, a gente tem que ter algum sacrifício na vida e não a vida de sacrifício. Acho que dá para fazer uma dieta bem balanceada, priorizando aí a carne branca, que é teor de gordura praticamente mínimo comparado à carne vermelha gordurosa. E quando vai para carne vermelha, preferir os cortes mais magros, com pouca gordura, e dá para fazer uma dieta legal. Mas eu acho assim, quando a gente fala de tratamento de dislipidemia em relação ao colesterol em si,
não dá para não falar de estatina. Sem dúvida, ainda mais dos pacientes que a gente falou no programa anterior, afinal, quem não assistiu o episódio anterior, assista que você vai entender direitinho o que a gente está falando, né, Edu? Você pega um paciente lá de alto risco ou muito alto risco, vai ser praticamente impossível você aí tratar de esse cara. paciente sem Você já tem estatina. que entrar tratamento Não tem medicamentoso como. de cara. E quando o Edu cita da medicação, é importante lembrar essa classificação do risco também, porque se o paciente ele tiver ali no início, o paciente de baixo risco, né, até intermediário, às vezes a gente consegue fazer só a mudança do estilo de vida a princípio. A gente dá uma chancezinha para o paciente não precisar do remédio, né? 3 meses, se ele for risco intermediário. Exato. 6 meses, se ele for baixo risco. E Mas tem que mandar ele voltar no final. Fala, Exatamente. Você vai voltar aqui no consultório para gente mas dosar isso. essa mudança do estilo de vida está inclusa atividade física? Tá incluso atividade física. Sedentarismo aumenta e muito, principalmente triglicerídeo sérico. E quanto de atividade física por semana? Cara, isso é difícil. 150 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana. 30 minutinhos por dia, 5 dias por semana é nada, Edu. Ou 75 minutos Intenso. intensos. Gente, eu sei que todo mundo consegue fazer aí, né? 30 minutinhos por dia, 5 vezes por semana. E só para ressaltar, Aeróbico, tá, gente? atividade Isso não é de academia, casa, não. serviços domésticos, a gente sabe que é Não pesado. conta. Passear com o cachorro. Passear com o cachorro Também não conta. Andar e ir pro trabalho de Também transporte não público conta. também não conta. Tem que colocar o tênisinho no tênisinho no pé e fazer atividade regular. Mas ó, a galera tem uma desculpa, pega os iPhones aí e fala assim, caminho 10 mil passos por dia é o suficiente. É suficiente? Não é. Não. Trabalhando? Não Não é. suficiente. A gente tem que manter um ritmo ali durante a atividade física para chegar numa frequência cardíaca adequada e isso dá uma estabilidade ali na parte E cardíaca. sabe o que eu costumo falar para os meus pacientes? Que nós temos que calçar o tênis, botar a camiseta, botar o que tem que botar, o fone de ouvido, porque o nosso cérebro ele precisa entender que você está indo para fazer uma atividade física prazerosa, gostosa, que vai liberar um monte de endorfina e com isso você vai ter prazer e vai ganhar não só saúde física, mas também Sim. mental e espiritual. Por isso que eu falo que tem que estar tudo envolvido, né? Certo. Então, aí, naqueles pacientes, né, que já são pacientes de alto risco, muito alto risco, aí vai entrar as medicações. Tratamento E qual que é a medicamentoso. primeira medicação que a gente pensa em começar para esses tipos de paciente, Edu? A única medicação na prática que a gente sabe que baixa risco cardiovascular, além de baixar LDL, que baixa mortalidade, são as estatinas, né? Nós temos estatinas de variadas potências aí no mercado, de baixa, moderada, de alta, mas a gente individualizando o paciente, a gente vai entrar com estatina. Eu acho que existe muito preconceito com a droga. O paciente já chega, doutor, não vou tomar esse remédio, porque esse remédio me dá muita dor. O cara que tomava simvastatina, 40 miligramas dia, atorva 80 A miligramas gente vai dia. falar sobre isso um pouco mais no próximo programa, sobre esses efeitos colaterais das estatinas, né, Edu? E aí Mas, e aí? existe esse preconceito. Só que, embora as outras classes de drogas não reduzam risco cardiovascular, não reduzam mortalidade, vão conseguir baixar colesterol, vão conseguir baixar LDL. Só que a gente tem que individualizar cada caso. A gente tem outras opções, ezetimiba, inibidores da PCSK9, tudo bem, financeiramente é uma droga que você vai restringir a um público muito Seletivo. Limitado, né? bem limitado, né? Porque o custo é muito alto. O né? custo é muito alto, mas nós temos várias opções hoje no mercado. Eu acho assim, o principal é fazer com que o paciente entenda que ele precisa controlar o colesterol, não pelo valor em si, mas pelas complicações que isso pode gerar e principalmente a longo prazo, porque ninguém enxerga isso. Edu e Rafael, vocês dois, presta atenção. Eu vou simular um caso aqui. O cara tem 60 anos de idade, pesa 100 quilos de idade e o colesterol Opa, dele tá 100 ótimo. quilos de Ele é peso. hipertenso. 100 quilos de peso, 100 quilos de idade é ótimo, né? O cara tem 60 anos de idade, tem 100 quilos, toma remédio para pressão, remédios para diabetes, mas o LDL dele, ele é um paciente de alto risco, deveria estar abaixo de 70, tá 60. Esse cara tá saudável? Esse cara precisa continuar tomando as estatinas? Precisa. Se Por ele quê? já toma estatina, ele precisa Mas ele não tá na manter o uso faixa? das estatinas. Uma vez determinado seu risco cardiovascular, você permanece com ele, você nunca vai regredir.
E a diretriz, tanto a europeia, quanto brasileira, quanto a americana, são bem claras. Uma vez introduzido a droga, exceto se ele tiver um efeito colateral grave, alguma reação alérgica importante, a gente não suspende. Isso é muito importante. E não reduz dose. Isso é muito importante, Edu, porque justamente a pergunta foi direcionada para essa resposta. Porque é muito comum a gente ver, o paciente é um paciente de alto risco, começou a estatina para ele, baixou a estatina, eles vão lá e suspendem. E tem Não colega que faz pode, isso. Não pode. Tá bom, gente? Não pode. O que a gente precisa enfatizar é que ele não vai reduzir só os níveis do colesterol, ele vai reduzir mortalidade, ele vai reduzir risco de infartar, de ter um AVC, de ter uma sequela grave, de ter limitação no estilo, na qualidade de vida. Então é isso que a gente precisa deixar vocês cientes. E as estatinas têm o que a gente chama de efeitos pleiotróficos, né? Que Conseguem a gente controlar, pode- estabilizar essas plaquinhas de gordura que podem se formar com colesterol elevado. Edu, faz aí um pequeno resumo para nossa audiência entender os benefícios do tratamento do colesterol, tanto das mudanças do estilo de vida, como das estatinas. Eu vou falar o que eu falo para os pacientes. Vamos lá. É uma doença silenciosa, é potencialmente grave, e se você não quer ter um AVC, se você não quer ter um infarto, não quer ter risco de amputação de perna, tem que fazer uso da medicação. E outra coisa que eu falo para os meus pacientes, medicação isolada, sem mudar estilo de vida, é enxugar gelo, não adianta. Isso para diabetes, para colesterol, para pressão. Não adianta o cara tomar a melhor medicação do mercado, continuar com a dieta péssima, sedentário, o peso lá em cima, nada Não vai tem adiantar. sentido. Rafa, deixa aí uma mensagem para nossa audiência. Então, pessoal, como o Edu falou, vamos tratar direitinho nosso colesterol para que a gente possa manter-nos nas metas e ter uma excelente qualidade de vida, tá bom? Obrigada pela presença de todos. E esse foi mais um programa do Cast Cardio. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E perguntar. É isso aí, e controlar o colesterol.